Passamos de Eva, a mulher, para Maria. Em Maria, o que nós temos? Qual é o princípio? Ou qual será o princípio? Maria é a corporificação. Preste atenção nessa expressão. Maria, ela corporifica a mulher ideal. Em razão de sua absoluta obediência, motivo porque foi escolhida pelo Altíssimo para ser a mãe do Salvador. Ou seja, Eva, lá no início, por meio dela entrou o quê? O pecado no mundo. Então Eva, antes de Gênesis 3,16, ela representa a fraqueza e o ceder à voz da tentação. Por isso que Cristo vai dizer para essa mulher que cedeu: tu serás governada. Ou seja, o homem que cede à tentação, ao pecado, ele precisa de governo divino sobre ele. Agora, no caso de Maria, Maria ela representa a mulher ideal, porque é aquela mulher que, quando Deus olhou para toda a terra, Ele procurou uma mulher para que pudesse ser a mais pura, para que dela nascesse o Salvador. Ele escolheu Maria. E quando Gabriel foi a Maria e disse: olha, Deus te escolheu para que o Espírito do Senhor te envolva e gere em ti o ente santo, que é o descendente da mulher, e ele vai esmagar a cabeça da serpente, porque ele é o Salvador do meu povo. Qual foi a resposta de Maria? Aqui está a serva do Senhor, que seja feito conforme a tua vontade. Então, se em Eva nós temos lá o princípio da obediência, do governo, em Maria nós temos a resposta a essa vontade divina de nos governar, que toda a tua vontade seja feita. Mas cuidado, porque a despeito de toda a grandeza de Maria, Maria foi uma pessoa grande, muito honrada, pura, mas não como o catolicismo romano criou aquela figura da Imaculada Conceição, sem pecado, da Assunção de Maria. Tudo aquilo são dogmas que a igreja foi construindo, inclusive a partir do 5º século em diante. Porque antes, na igreja primitiva, nada disso havia na igreja de Cristo em relação a Maria. Maria nem sabe dessas coisas, nem a igreja apostólica sabe dessas coisas. Vocês terem uma ideia, a Assunção de Maria é uma doutrina que tem 60 anos que foi firmada como dogma pela igreja. Bem recente. Se você for voltando, você vai encontrar que todos os dogmas estão construídos ao longo de séculos e séculos e séculos. Não era algo que nasceu lá no 4º século, 3º século. Lá foi só o início. O desenvolvimento da mariolatria, da qual nem a Bíblia, nem os apóstolos, nem Maria participam, foi uma construção milenar, em vários e vários concílios. Nem a própria igreja romana tinha consciência do que seria hoje, em pleno século XX, o conjunto de dogmas sobre Maria. Vocês terem uma ideia da história, né? Mas Maria, a despeito de tudo isso, foi uma mulher muito digna. Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Mas para que ninguém tenha dúvida, basta se lembrar do próprio Magnificat. Magnificar, como posso dizer. Lucas capítulo 2, que é o cântico de Maria. Quando ela se encontra ali, né, com Isabel, e ela então faz um cântico lindo, e ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Então Maria declara alto e bom som que o próprio Cristo a quem ela geraria era o seu Salvador. Salvador dela. O que significa que ela carecia de salvação. Se não tinha pecado, por que não carecer? Por que carecer de salvação? Temos que pensar isso. Uma outra situação é colocar Maria como intercessora. Lembre-se de João capítulo 2. Quando estavam numa festa de casamento, Jesus, Maria, os seus discípulos, o vinho acaba, vocês sabem da história.
Maria, de fato, tentou interceder. Tentou. Né? Tentou se interpor entre aquela pessoa que precisava de um socorro e o Salvador. Ela se interpôs e falou: olha, Jesus, faça alguma coisa, porque o vinho acabou. E Jesus, então, resolve o problema da intercessão de Maria com uma resposta, dizendo: o que tenho eu contigo, mulher? Por que você quer se colocar entre mim e o pecador? Qual é a relação? Onde você entra nessa relação? Você não entra. Eu não tenho nada absolutamente com você. Enquanto muitos acham que Jesus desrespeitou Maria, na verdade é que ele está se colocando como o Senhor de todas as coisas, como o Cristo de Deus. Não há desrespeito algum, porque falava naquele momento aquele que antes de Abraão já era. Falava naquele momento aquele que é de eternidade a eternidade. Falava naquele momento aquele que não nasceu de mulher alguma, de nenhum ser, de nenhuma criatura, porque ele é desde o princípio. Falava o Cristo: o que eu tenho contigo, mulher? Seria mais ou menos: eu sou o Logos. O que o Logos tem a ver contigo, ó criatura? Em outras palavras, coloque-se no teu lugar enquanto criatura. Não há desprezo nisso aqui. Não há desrespeito. Há apenas um ajuste no entendimento. Maria, não confunda Jesus com o Cristo. Não confunda Jesus com o Cristo. São duas coisas distintas. O Cristo é o próprio Deus, é Deus revelado, é Deus manifestado. Agora, o Jesus que você deu à luz, esse aí é o Jesus. Ele é só um homem. É só um meio. É só humanidade para que o Cristo exista e realize toda a sua obra. É apenas um meio humano para ele se relacionar com a humanidade e cumprir o seu propósito. Daí Maria entendeu, e aí olha agora a posição de Maria. Ela não fica com raiva, ela fala para os homens assim: olha, façam tudo o que ele mandar. Ou seja, não venham a mim, ide a ele. Simples assim. Então, Maria foi uma pessoa pura, lógico, de uma dignidade grande, a ponto de ser escolhida pelo Salvador. E o que nós vemos nela, portanto, é uma obediência irrestrita. Por que obediência irrestrita? Porque no momento que Maria aceita no coração dar a luz a Jesus, a humanidade, ela sabe dos perigos que ela corria. Primeiro, como explicar a José o fato de ela estar grávida? Isso é complicado. Nos dias de hoje não colaria, não. A mulher chega para o noivo, virgem, né? Tá com casamento marcado. Aí fala: eu estou grávida. Mas como assim? Peraí. Nós nem tivemos relação, você é virgem. Estou aqui aguardando pelo casamento. Mas é porque essa gravidez é diferente. Ela é obra do Espírito Santo. Como assim? Conta direito essa situação. Estando eu em casa, apareceu um varão. Cola, pessoal? Hoje em dia não cola, né? Então ela sabia que certamente José a deixaria. Sabia. E essa é a lógica da coisa, tanto é que José deixou Maria, embora ele voltasse para ela. Mas a primeira coisa que lhe veio à cabeça de José, quando ficou sabendo, a deixou secretamente. Foi homem, né? Porque tem uns por aí que sai falando depois, muita coisa. Tem até print. Taca na mídia para todo mundo. Falta de hombridade. José foi cabra macho. Viu que Maria tinha um problema, não acreditou, obviamente, e a deixou secretamente, calado. Deixa ela se resolver para lá. Então Maria sabia que podia ser abandonada por José. E agora imagine como explicar: José lhe abandonou estando você grávida? Ou seja, vocês tiveram relação
sem que se casassem, sem que se estabelecesse diante dos homens a situação de vocês? E se você está grávida de José, por que ele a deixou? Porque o filho não é dele? De quem é então? Você então traiu José? Se traiu, você prostituiu, você adulterou? Se adulterou, você tem que ser apedrejada. Olha as consequências. E sabendo de tudo isso, Maria disse: que seja feita, Senhor, seja feito segundo a tua vontade. Obediência irrestrita, mesmo diante de uma morte possível e iminente.